Até hoje, muitos crentes em todo o mundo ainda pensam que as histórias da Bíblia são relatos de testemunhas oculares. Outro equívoco comum é que todos os escritos conhecidos sobre a vida de Jesus e os eventos que antecederam foram incluídos na Bíblia. Se analisarmos mais detalhadamente os conceitos errôneos sobre a Bíblia, também é preciso dizer que nem mesmo os autores dos evangelhos mais conhecidos são autênticos com certeza. Muitos destes textos que apareceram no cânone oficial da Bíblia, hoje são relativamente tardias de autores que escreveram em nome de apóstolos ou de testemunhas populares contemporâneas. Entretanto, há alguns textos que são considerados muito autênticos e foram escritos logo após a morte de Jesus. Hoje sabemos que um número impressionante dos escritos, presumivelmente mais autênticos, nunca chegou a ser incluído na Bíblia. Alguns desses escritos deveriam ter sido destruídos para sempre há centenas de anos. Outros acabaram nas bibliotecas proibidas do Vaticano, ou as pessoas tentaram salvar os escritos proibidos escondendo-os. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto nos 10 escritos cristãos mais proibidos que nunca entraram na Bíblia. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você contribuísse aqui com o nosso canal. Então, após o vídeo, você pode deixar aí o seu comentário, que tem a ver aí com o vídeo, claro, e também que represente um valor agregado aí real para quem acompanha aqui o nosso canal. E se você já é inscrito, a gente vai fixar aí o seu comentário no topo para que todos possam ver aí a sua contribuição. Então se inscreva no canal se você ainda não fez isso, curta o vídeo e mencione ambos aí no seu comentário. E aí sim, a gente vai fixar aí no topo os melhores comentários, tá bom? E agora sim, vamos matar a nossa curiosidade. As Escrituras Apócrifas. A gente começa aqui vendo o que são as Escrituras Apócrifas em si e por que elas foram proibidas. Apócrifo é um termo usado por estudiosos da religião e da Bíblia para se referir a todos os textos que têm uma relação com a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo ou com os eventos do Antigo Testamento. Esse tipo de texto, coleção ou versículos ou cartas até, datam de cerca de 1200 a.C. até o século II depois de Cristo. Embora também existam textos mais novos, eles ainda não haviam sido escritos quando a Bíblia válida hoje foi compilada e, portanto, não são oficialmente considerados apócrifos. Entre os apócrifos, tem alguns textos inofensivos. São variantes de histórias bem conhecidas do Antigo e Novo Testamento. Entretanto, há também toda uma série de textos que não se encaixam de forma alguma com as principais igrejas, especialmente a Igreja Católica, porque esses escritos contam uma imagem do Messias e outros eventos que contradizem fortemente as histórias da Bíblia. Quando a primeira versão da Bíblia foi escrita no século III d.C., certamente não havia nenhuma testemunha contemporânea viva. A compilação do cânone, que ainda é válido hoje, provavelmente também foi feita por motivos e intenções que não visavam apenas reproduzir os eventos de forma mais perfeita possível. Ao contrário, a censura e a instrumentalização da história cristã ocorreram desde o início. Hoje, os pesquisadores também suspeitam que os significados e as declarações originais dos textos originais foram repetidamente falsificados por meio das inúmeras traduções da Bíblia. Evangelho de Tomé. Um dos escritos proibidos mais conhecidos é o Evangelho de Tomé, que foi encontrado em Nag Hammadi em 1945. Hoje, o Evangelho de Tomé é considerado uma história quase completa da vida de Jesus, que, no entanto, reflete algumas circunstâncias de forma bem diferente. Tomé, embora nunca tenha sido reconhecido pelas pessoas da igreja, é considerado um dos escritores mais autênticos. Ele relata um Jesus muito solto, que teria dado às pessoas apenas 2 mandamentos. Diga apenas o que você realmente quer dizer e faça apenas o que você realmente quer fazer. Ao mesmo tempo, o Cristo apelou para o coração e a caridade das pessoas nos escritos de Tomé. Os textos foram escritos entre 60 e 250 d.C. O Evangelho começa com as palavras: "Estas são as palavras secretas que Jesus disse e que foram escritas por Dídimos Judas Thomas." Quem conseguir entender corretamente os 114 versículos dessa escritura vencerá a morte e encontrará o caminho para a imortalidade. Aparentemente, essas promessas não agradaram nem um pouco o bispo de Alexandria, pois ele ordenou que o Evangelho de Tomé, bem como partes do Evangelho de Filipe e do Evangelho da Verdade, fossem destruídos. Em vez de destruir os escritos, os defensores secretos simplesmente os depositaram em um local seguro e lá permaneceram por quase 2000 anos. De forma surpreendente, esses textos foram descobertos. O Evangelho de Maria. Na época em que as primeiras versões da Bíblia foram escritas, as mulheres não eram tidas em alta estima na igreja. O papel das mulheres nas histórias era frequentemente reduzido. Escritos misóginos eram incluídos e ninguém queria saber sobre mulheres apóstolas ou discípulas por centenas de anos.
Hoje, por meio dos escritos apócrifos, sabe-se que Jesus tinha em seu círculo, pelo menos, tantas mulheres quanto homens. Ele tinha um relacionamento especial com uma mulher chamada Maria Madalena. Na Bíblia válida hoje, ela desempenha no máximo o papel de uma prostituta caída, mas alguns escritos relatam que Maria Madalena era uma aliada próxima ou até mesmo parceira de Jesus. O Evangelho de Maria, entretanto, está menos preocupado com a vida privada de Jesus e muito mais com a questão do que aconteceu com o corpo físico do Messias após a sua morte na cruz, com uma ressurreição espiritual que transcende os limites do corpo material. Apocalipse de Tiago. O primeiro Apocalipse de Tiago é um escrito apócrifo e gnóstico, provavelmente escrito pelos valentianos no século III d.C. O apóstolo Tiago, mencionado na Bíblia, não é o verdadeiro autor. Um ghostwriter reproduz nos escritos conversas entre Jesus e seu irmão Tiago. Os escritos tratam muito de códigos. Entre outras coisas, diz que os versículos contêm várias chaves para você entrar no reino dos céus. Aparentemente, o imperador Constantino não dava muita importância a essas senhas para entrar nos reinos celestiais, pois mandou proibir oficialmente o Apocalipse Paulino no século IV d.C. No entanto, de alguma forma, essa escritura também sobreviveu e foi recuperada junto com outros apócrifos em Nag Hammadi, e isso no ano de 1945. Os Livros de Adão. Toda uma série de escritos judaicos e cristãos relacionados à vida e ao destino de Adão e Eva são conhecidos como os Livros de Adão. Eles incluem, entre outros, uma narrativa da vida de Adão e Eva, escrita em latim, bem como o Apocalipse de Moisés, presumivelmente escrito na Grécia. A eles se junta uma série de outros escritos menores em grego, latim, armênio, georgiano e línguas eslavas. As várias versões do início da história da humanidade contam um conflito entre Adão e Eva e Satanás. O livro mais popular sobre Adão foi escrito diretamente do ponto de vista do primeiro ser humano. Entre outras coisas, ele também conta como Deus continuou a ajudar Adão após a sua expulsão do paraíso. Ele também trata dos misteriosos Néfilins, que, como filho de mulheres humanas e gigantes, também são encontrados no cânone oficial da Bíblia, bem como a vida de Sete, que foi o terceiro filho de Adão, junto com Eva, oferecendo uma perspectiva diferente dessa genealogia. O primeiro livro de Enoque. Enoque foi um dos 7 patriarcas do Antigo Testamento. Na Bíblia oficial, esse profeta recebe um tratamento relativamente curto por razões que são completamente incompreensíveis. Incompreensíveis porque Enoque era tão especial que pelo menos o seu livro inteiro deveria ter sido incluído na Bíblia. Enoque foi um ancestral direto de Noé e de Jesus Cristo, mas esse profeta tem outra característica especial. Ele foi a única pessoa a ser levada ao céu em vida por Deus devido à sua bondade e retidão. Deus criou o arcanjo Metatron a partir do homem Enoque e o colocou acima de todos os outros anjos. Isso tornaria esse homem igual a Jesus em certo sentido, e presumivelmente é exatamente por isso que o livro foi retirado do cânone oficial da Bíblia. Os religiosos queriam limitar a possibilidade de ascensão ao céu a um único evento e provavelmente não queriam encorajar ninguém a saber que isso havia sido possível para várias pessoas, como por exemplo, para o próprio Enoque. Oráculos sibilinos. As sibilinas eram mulheres com inclinação mística que se dedicavam à adivinhação e aos feitiços oraculares. Os oráculos sibilinos cristãos são uma coleção de escritos cristãos, judeus e pagãos compilados no século VI, bem como hexâmetros, que se diz serem de caráter profético. A versão cristã provavelmente se originou dos livros sibilinos romanos, muito mais antigos, que eram usados para a adivinhação na Roma Antiga. Independentemente de a Bíblia estar ou não repleta de mistérios, oráculos e enigmas, esses versículos provavelmente eram um pouco mágicos demais para os religiosos e eles ordenaram que todas as cópias dos escritos fossem destruídas em 365 d.C. Atualmente, os críticos da igreja também acreditam que os versículos provavelmente também foram excluídos porque as autoras eram mulheres. Livro dos Jubileus. Nos círculos especializados, o livro bíblico de Jubileus também é chamado de Pequeno Gênesis. Escrito em hebraico por volta de 150 a.C., ele também é conhecido como Livro sobre as Divisões dos Tempos. Ele trata essencialmente da permanência de 40 dias de Moisés no Monte Sinai. Isso criou uma estrutura de jubileus, cada um com duração de 49 anos e dividido em ciclos de 7 vezes 7 anos. Esse calendário primitivo era muito popular nos primeiros dias do cristianismo. Depois, essa escrita também foi banida, provavelmente pelos primeiros cristãos da Igreja Romana. Somente a Igreja Ortodoxa Etíope
ainda mantém o livro dos Jubileus no cânone oficial de suas escrituras sagradas. Apocalipse Paulino. Escrita em nome do apóstolo Paulo, essa escritura fala predominantemente da existência do homem entre o céu e o inferno, bem como da jornada da alma após a morte. Em nenhum lugar as descrições da vida após a morte são tão detalhadas e floridas como nessa escritura. O Apocalipse de Paulo, provavelmente, saiu da Bíblia porque não estava de acordo com outros textos legais da Bíblia. Os pontos de vista de Paulo sobre a vida justa e a chance associada de habitar os céus após a morte são geralmente considerados mais livres do que os textos rígidos da Bíblia oficial. A Carta de Aristéas. Os mais de 20 manuscritos da Carta de Aristéas contam a história da primeira tradução dos 5 livros de Moisés do hebraico para o grego. A princípio, isso não parece particularmente empolgante ou proibido, mas a carta tem tudo. De acordo com especialistas, ela está repleta de indícios de que tantos erros na interpretação das escrituras originais já haviam ocorrido nessas primeiras traduções que a Bíblia, como conhecemos hoje. Inclusive, poderia ser, no fim das contas, uma obra de arte altamente falsificada. As traduções já haviam sido feitas por pessoas tendenciosas naquela época. E, além disso, diz que foram escritas em apenas 72 dias, o que é quase impossível em condições normais. Para traduzir os milhares de versículos, provérbios e histórias da Bíblia, tempos de semanas, meses ou até anos teriam sido apropriados até mesmo para gênios linguísticos. Na Igreja Católica, é claro, eles não querem ter nada a ver com essas coisas. O Vaticano insiste na autenticidade da Bíblia e que todos os procedimentos de seleção dos escritos oficiais foram legais. Os apócrifos também não são tratados oficialmente como escritos proibidos ou não amados. A Igreja Católica simplesmente continua a afirmar obstinadamente que esses livros e evangelhos são inferiores e foram escritos por pessoas não autorizadas. E agora, conta aí pra gente o que você pensa desses 10 escritos mais proibidos do cristianismo. Você conhece algum desses escritos? Você já leu a Bíblia oficial? Ou acha que é pura história? Aguardamos aqui a sua contribuição e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Tchau!